A Arte da Prudência, Baltazar Gracian, texto integral. Aforismos 31 ao 60. Narração, Alisson Trindade. Aforismos 31. Conhecer os afortunados, a fim de escolhê-los, e os desafortunados, a fim de evitá-los. A infelicidade costuma ser a panágio da estupidez, e entre os párias nada é tão contagioso. Nunca abra a porta para o menor dos males, pois muitos outros maiores espreitam lá fora. O segredo do jogo é saber descartar. A pior carta do trunfo da mão é mais importante do que a melhor carta da mão perdedora que você acabou de apostar. Na dúvida, é bom se acercar dos sábios e dos prudentes. Mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão aventura. 32. Tornar-se conhecido por agradar aos outros, especialmente se são seus subalternos. É útil aos soberanos obter as boas graças de todos. A única vantagem do poder, poder fazer o bem mais do que qualquer outro. Aqueles que são amigos fazem amizades. Outros, ao contrário, decidem ser desatenciosos, não porque é trabalhoso, mas só por maldade, opondo-se em tudo à divina comunicabilidade. 33. Saber esquivar-se. Uma das maiores regras da vida consiste em saber negar e é ainda mais importante recusar tanto certas tarefas quanto aos outros. Existem certas atividades inconvenientes, traças do tempo precioso. E ocupar-se com o descabido é pior do que não fazer nada. Para ser prudente, não basta não se intrometer nos assuntos alheios. É preciso também impedir os outros de se intrometer nos seus. Não se dê aos outros a ponto de não poder mais se dar a si mesmo. Não abuse de seus amigos, nem lhes peça mais do que consideriam por si. Todo excesso, todo excesso constitui um vício, principalmente no trato com os outros. É, com esta prudente moderação, você permanecerá nas boas graças dos outros e conservará seu preciosíssimo respeito. Mantenha, pois, a liberdade de escolher aquilo que prefere e nunca tente contra o seu próprio bom gosto. 34. Conhecer seu principal atributo, seu dom de destaque. Cultive-o e incentive os demais. Todos alcançariam a excelência em alguma coisa se conhecessem sua qualidade dominante. Identifique o rei dos seus atributos e se dedique a ele com afinco. Alguns se destacam no discernimento e outros na coragem. Os demais violentam a sua aptidão e não alcançam a superioridade em nada. Deixam-se cegar e lisonjear pelas paixões, até que, tarde demais, o tempo as desminta. 35. Considerar as questões com cuidado e refletir mais sobre aquelas que mais importam. Os tolos se perdem por não pensar. Nunca enxergam nem a metade das coisas e por não perceberem nem suas vantagens nem seu prejuízo, empregam mal o seu esforço. Alguns ponderam as avessas, prestando muita atenção ao que importa pouco e pouca atenção ao que importa muito. Muitos nunca perdem a cabeça por não terem cabeça para perder. Há certas coisas que devemos considerar com todo o cuidado e manter nas profundezas da mente.
Os sábios analisam tudo, mergulham nos temas especialmente profundos ou duvidosos, às vezes cogitando que há mais do que lhes ocorre. Fazem com que a reflexão avance além da percepção. 36. Avaliar a sorte. Para poder agir e para se empenhar. É bobagem alguém de 40 anos pedir saúde a Hipócrates, e bobagem ainda maior pedir prudência a Sêneca. Reger a sorte é uma arte, seja esperando-a, pois ela às vezes não se apressa, seja aproveitando-se dela quando é oportuna, embora nunca vá entender totalmente o seu proceder bizarro. Se a sorte o tem favorecido, prossiga com ousadia, uma vez que ela adora os ousados, e como uma mulher deslumbrante, os jovens. Se é um azarado, abstenha-se de agir. Retire-se e evite de falhar 2 vezes. Se a dominou, você deu um grande passo à frente. 37. Identificar e saber usar a insinuação. É o ponto mais sutil do convívio humano. Pode ser usada para sondar os ânimos e perscrutar discretamente o coração. Há a insinuação maliciosa, agressiva, tingida com as ervas da inveja, untada com o veneno da paixão. Um relâmpago invisível capaz de nos tirar toda a graça e a estima. Muitos perderam o convívio superior e inferior devido a uma única palavra. Há insinuações que, por serem favoráveis, agem ao contrário, sustentando e apoiando nossa reputação. Porém, é preciso tanta cautela para aparar tais dardos quanto é a má intenção que os lança. Recebê-los com cuidado, aguardá-los com atenção. Uma boa defesa requer conhecimento. Um tiro prevenido pode ser frustrado. 38. Deixar o jogo enquanto estiver ganhando. Os melhores jogadores fazem isso. Uma retirada elegante é tão importante quanto um ataque de estilo. Põe a salvo seus sucessos, tão logo forem suficientes, quando forem muitos. Uma boa sorte continuada é sempre suspeita. É mais seguro quando a sorte é alternante, o que, além disso, possibilita que se desfrute um prazer agridoce. Quanto maior a sorte, maiores são as chances que se tem de um deslize estragar tudo. Às vezes a dona sorte nos compensa, trocando a curta duração pela intensidade de seus favores. Ela se cansa quando tem de carregar alguém nas costas por muito tempo. 39. Saber reconhecer o ponto de maturação no tempo certo e tirar proveito disso. Todas as obras da natureza atingem seu ponto de perfeição. Até chegar ao ápice, enriquecem, daí em diante minguam. Raras são as obras de arte que não podem ser aprimoradas. É próprio do bom gosto saber usufruir cada coisa quando atinge a perfeição. Nem todos podem, e nem todos os que podem sabem como. Mesmo os frutos do intelecto alcançam o ponto perfeito da maturação. Mas é preciso saber reconhecê-lo para poder valorizá-lo e tirar proveito dele. 40. Ter a simpatia dos outros. É ótimo conquistar a admiração geral, mas melhor ainda
conquistar a afeição. Depende-se, em parte, da sorte. É o, o resto é esforço. Começa-se com aquela e continua-se com este. Não basta a excelência dos dotes, embora se suponha com frequência que é mais fácil ganhar afeto depois de ganhar a estima. A benevolência depende da beneficência. Pratique todo tipo de bem, boas palavras e ações ainda melhores. Ame para ser amado. É com a cortesia que os grandes cativam os outros. Estenda primeiro a mão aos feitos e depois a pena. Dá espada às letras, pois há também a simpatia dos escritores, e esta é eterna. 41. Nunca exagerar. Não é sensato usar superlativos. Ofendem a verdade e desabonam seu discernimento. Ao exagerar, desperdiçamos nossos elogios e mostramos limitação de conhecimento e gosto. O louvor desperta a curiosidade, atiça o desejo, e mais tarde, quando se percebe que os bens foram superestimados, como acontece muitas vezes, a esperança traída vinga-se menosprezando o elogiado e aquele que elogiou. Os cautos têm comedimento, preferindo pecar pouco a muito. Raras são as eminências, portanto, tempere sua apreciação. A ênfase é uma forma de mentir. Pode arruinar nossa reputação de bom gosto e, ainda pior, de sabedoria. 42. Autoridade nata. É de uma força superior secreta. Não deve emanar de artificialismo enfadonho, mas de um domínio natural. Todos se submetem a ela sem saber por quê, reconhecendo o secreto vigor da autoridade nata. Tais pessoas têm um caráter altivo, reis por mérito, leões por direito natural. Cativam o respeito, o coração e até a mente dos outros. Quando abençoados com outros dons, nascem para ser excelentes políticos. São capazes de realizar, mas com uma insinuação, do que outros com prolixidade. 43. Sentir como poucos e falar como muitos. Remar contra a corrente não desfaz enganos e é extremamente perigoso. Só um Sócrates pode tentar. O discordar é tomado como insulto, pois condena a opinião alheia. Muitos se ofendem em consideração àquele que foi censurado e àqueles que o aplaudiram. A verdade pertence a poucos. O engano é tão comum quanto vulgar. Nunca se conhecem os sábios pelo que dizem em público. Eles não falam com a própria voz, mas com a da tolice comum, por mais que dela discordem no íntimo. O sensato evita tanto ser contrariado quanto contrariar os outros. Pode ser rápido para censurar, mas deve ser lento para tornar pública a censura. Os sentimentos são livres, não podem e não devem ser violados. O homem prudente busca refúgio no seu sagrado silêncio e se mostra a poucos e cordatos. 44.
tratar com simpatia os grandes homens. O herói se combina com heróis. Tal capacidade, chamada simpatia, constitui uma maravilha da natureza, por ser tão misteriosa quanto benéfica. Existe afinidade de coração e de temperamento, e os efeitos da simpatia se parecem com os que o vulgo atribui às poções mágicas. Essa simpatia, além de nos ajudar a ganhar estima, faz com que os outros se inclinem para nós, grageando rapidamente sua boa vontade. Persuade sem palavras, conquista sem mérito. Existem a simpatia ativa e a passiva, e ambas operam maravilhas quando ornadas de qualidades sublimes. Requer grande habilidade conhecê-las, distingui-las e tirar proveito delas. Não há esforço que baste se não houver tal privilégio misterioso. 45. Usar, mas não abusar das intenções ocultas. E, acima de tudo, não as revelar. Todo artifício deve ser disfarçado, pois desperta suspeita, em especial as intenções ocultas que são odiosas. O engano é comum, portanto, previna-se, mas esconda sua cautela dos outros, para que não percam a confiança. Uma vez patente, a cautela ofende os outros e induz vingança, despertando males não imaginados. Agir refletidamente nos dá uma grande vantagem. Nada proporciona mais alimento para o pensamento. A maior perfeição de uma ação depende da maestria com que a executamos. 46. Moderar a antipatia. Odiamos gratuitamente alguém, mesmo antes de conhecer-lhes as qualidades. E às vezes tal aversão espontânea se volta para os homens eminentes. Que a prudência a controle. Não há maior descrédito do que detestar os superiores. Tanto é vantajoso tratar com simpatia os heróis, quanto desonroso tratá-los com antipatia. 47. Não se envolver em complicações. Eis uma das primordiais preocupações da prudência. É longo o caminho a percorrer de um extremo a outro, e os prudentes permanecem na área central da sensatez. É decisão amadurecida romper tal estado, pois é mais fácil tirar o corpo do perigo do que sair-se bem dele. As situações perigosas colocam nosso bom senso na berlinda, e é mais seguro evitá-las por completo. Uma complicação traz outra maior, conduzindo-nos à beira do desastre. Alguns são precipitados por temperamento ou por nacionalidade, e é com rapidez que se envolvem em situações perigosas. Mas aquele que caminha à luz da razão avalia a situação e percebe que há mais valor em evitar o perigo do que em vencê-lo. Vendo que já existe um tolo imprudente, evite ser-lhe segundo. 48. Está mais próximo de se tornar uma verdadeira pessoa aquele que tem profundidade. O interior é até mais importante do que o exterior. Alguns sujeitos são fachada só, a exemplo de uma casa inacabada por falta de dinheiro.
apresentam a entrada de um palácio, mas o interior de choça. Tais sujeitos não lhe oferecem um lugar onde parar, embora estejam sempre em repouso, pois, concluídas as primeiras saudações, a conversa se acaba. Pavoneiam-se durante as cortesias iniciais, como cavalo sicilianos, mas logo param em silêncio. As palavras se esgotam quando não são respostas pelas perenes fontes de inteligência. Tais pessoas enganam com facilidade aqueles que são também superficiais, mas não os perspicazes, que olham seu íntimo e o encontram vazio. 49. Homem criterioso e observador. Domina as coisas e não deixa que as coisas o dominem. Sonda as maiores profundezas e disseca os problemas com perfeição anatômica. Só de ver alguém já o compreende e avalia sua essência. Possui grande poder de observação. Decifra mesmo o que se acha mais oculto. Observa com argúcia, concebe sagazmente, argumenta sabiamente. Não há nada que não possa descobrir, notar, apreender, entender. 50. Nunca perder o respeito de si mesmo, nem condescender demais consigo próprio, que sua integridade seja diretriz da sua retidão. Deva mais à severidade de seu próprio julgamento do que a todos os preceitos externos. Evite o indecoroso, não devido ao julgamento severo dos outros, mas em respeito à sua sensatez. Chegue a temer a si mesmo e não necessitará como perceptor imaginário de Sêneca. 51. Saber escolher. Quase tudo na vida depende disso. São precisos bom gosto e julgamento agudo. Inteligência e capacidade não bastam. Não existe perfeição sem discernimento e seleção. Estão envolvidos dois talentos: escolher e escolher o melhor. Muitos da inteligência fértil e arguta, julgamento rigoroso, instruídos e bem informados, se perdem na hora de escolher. Sempre escolhem o pior, como se fizessem questão de errar. Saber escolher constitui uma das maiores dádivas celestes. 52. Nunca perder o controle. Grande ênfase deve pôr a prudência e não perder o controle. Assim se portam os grandes homens, pois a magnanimidade dificilmente se abala. As paixões são os humores da alma, e qualquer excesso indispõe a prudência. Se a moléstia sai pela boca, sua reputação estará em perigo. Tendo completo domínio de si próprio, na prosperidade como na adversidade, ninguém irá censurá-lo, mas admirá-lo. 53. Diligência e inteligência. A diligência executa com presteza aquilo que a inteligência planejou. É paixão dos tolos a pressa. Como não descobrem o fundamental, agem afomadamente. Os sábios, ao contrário, costumam pecar por hesitação, pois é da previsão que nasce o preparo. Os tolos não param ante nada, os sábios ante tudo. Às vezes as coisas são julgadas corretamente, mas acabam em erro por ineficiência e negligência. A presteza é a mãe da sorte.
Muito faz quem não deixa nada para o dia seguinte. Um lema grandioso. Apressar-se devagar. 54. Ousar com prudência. Até as lebres puxam a juba de um leão morto. Não se brinca com a coragem. Se ceder uma vez, acabará cedendo de novo e sempre. Será preciso vencer mais tarde, e teria sido melhor se impor no início. O brio da alma é mais ousado que o corpo. É como a espada, deve permanecer embainhada na prudência, pronta para a ocasião. É a defesa da pessoa. Um espírito fraco prejudica mais do que um corpo fraco. Muitos tiveram predicados excelentes, mas por lhe faltar este alento do coração, pareceram mortos e foram sepultados em sua frouxidão. Não foi sem intenção que a engenhosa natureza uniu a doçura do mel ao ferrão da abelha. No corpo há tantos nervos quanto ossos. Não permita ao espírito ser só brandura. 55. Saber esperar. É prova de um grande coração quando se tem grandes reservas de paciência. Nunca se afobe e nunca dê vazão às emoções. Domine-se e dominará os outros. Vagueie pelas vastas dimensões do tempo, rumo ao centro da oportunidade. A hesitação sábia tempera os acertos e amadurece os segredos. A muleta do tempo é mais poderosa que a clava de aço de Hércules. O próprio Deus não castiga com as mãos de ferro, mas com pés de chumbo. Um maravilhoso ditado. O tempo e eu enfrentamos quaisquer outros dois. A sorte dá recompensas maiores àqueles que esperam. 56. Ter bons repentes. Eles nascem de uma feliz presença de espírito, graças à sua vivacidade. Não há apuros, nem acasos incômodos. Alguns pensam muito e fazem tudo errado, enquanto outros fazem tudo certo sem antes ter pensado. Alguns têm reservas de antiperistase. As dificuldades revelam o melhor deles. Trata-se de monstros que prosperam com a improvisação e erram sempre que pensam em algo. O que não lhes ocorre de imediato, jamais lhes ocorrerá e de nada adianta pensar depois. A rapidez arranca aplausos, pois revela uma capacidade prodigiosa. Argúcia no pensamento, prudência nos atos. 57. Ponderação traz segurança. O que tiver bem feito, o terá feito com a rapidez adequada. O que se faz de imediato, logo se desfaz. Mas o que deve durar uma eternidade também leva muito tempo para ser feito. Só a perfeição tem valor e só o certo perdura. A profunda compreensão logra verdades imortais. O que muito vale, muito custa. E assim é com os metais. O mais precioso deles demora mais para ser fundido e pesa mais. 58. Saber dosar. Não se deve mostrar
a mesma inteligência a todos, nem dedicar às coisas mais esforço do que o necessário. Não desperdice seu saber e energia. O bom falcoeiro usa apenas os pássaros que a caça exige. Não se exiba todo dia, pois em breve não causará admiração. É preciso sempre deixar uma novidade reservada. Aquele que mostra um pouco a cada dia mantém as expectativas e os limites do seu cabedal não são desvendados. 59. Concluir bem. Na casa da sorte, quem entra pela porta do prazer sai pela porta do pesar e vice-versa. Cuide mais do desfecho das coisas e dê mais atenção a uma boa saída do que a uma entrada bastante aplaudida. É frequente que os desafortunados tenham inícios muito favoráveis e fins muito trágicos. O que importa não são os aplausos na entrada, porque isso é comum, mas fazer falta ao partir. Raros são os que continuam sendo desejados, e raras vezes a sorte acompanha alguém até a saída. Ela tanto é cortês com os que chegam, como rude com os que partem. 60. Bom senso. Alguns nascem prudentes, já começam com uma vantagem, a cinderese inata na sabedoria. Meio caminho andado para o sucesso. Com a idade e a experiência, a razão lhes amadurece e o discernimento alcança o equilíbrio. Detestam todo tipo de capricho capaz de atentar contra a prudência, principalmente nos assuntos de Estado, onde é de suma importância a segurança. Estes merecem participar do governo, tanto como timoneiros como conselheiros.